pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Palmas, na Escola Municipal Anne Frank. Iremos trabalhar o componente curricular Ciências, 7º ano. Hoje nós daremos continuidade à aula da semana passada, que estávamos falando sobre os biomas brasileiros. Essa aula, como as aulas anteriores, vocês podem estar visualizando, acessando a plataforma Palma Homeschool, onde estará as aulas, diversos materiais, atividades. Na aula passada, nós falamos sobre dois biomas brasileiros, sobre a Amazônia e a Mata Atlântica. Hoje nós iremos falar sobre o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampas. Observando essa imagem da aula passada, que tinha um mapa do território brasileiro, e a localização de cada bioma, então nós trabalhamos, o maior bioma brasileiro, o bioma Amazônia, e trabalhamos também na aula passada o bioma Mata Atlântica, que é bastante devastado, é riquíssimo em espécies vegetais e muitas ameaçadas de extinção. Hoje nós iremos recomeçar o nosso assunto, dando continuidade à aula da semana passada sobre o Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil, em extensão, e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. O Cerrado brasileiro abrange os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. Então, é um bioma riquíssimo e nós, tocantinenses, fazemos parte desse bioma. Nessa imagem que aparece para vocês aí na tela, tem uma imagem representando o bioma Cerrado. Esse bioma, ele tem um aspecto bem peculiar, São árvores de pequeno a médio porte, de troncos retorcidos, árvores esparsas e entre outros que a gente vai comentando, outras características ao longo do conteúdo. A fauna do Cerrado é riquíssima e conta com diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, sendo que muitas delas só existem nesse local. É válido lembrar, gente, que todos os biomas brasileiros, muita coisa ainda não foi descoberta, muita coisa ainda não foi catalogada, muitas espécies, muitos seres vivos. E devemos considerar também que muitas espécies elas são endêmicas, elas só são encontradas naquele local. Pesquisadores apontam que existe cerca de 320 mil espécies de animais nesse bioma, sendo que desses 320 mil, 90 mil são espécies de insetos, os quais desenvolvem um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas. Nessa imagem que aparece para vocês aí na tela, vocês conseguem observar alguns exemplos da fauna e da flora do Cerrado. Vocês podem observar aí o lobo-guará, que é um animal característico da nossa região, do Cerrado, uma ave também, que é característica a siriema, o gato do mato e o ipê amarelo, sendo que o ipê é uma planta presente no Cerrado, o ipê de todas as cores, e é belíssimo, e é uma planta que aparece, que floresce apenas em determinada época do ano, uma vez no ano. A flora do Cerrado é riquíssima e nós temos várias espécies vegetais, como o pequi, como a aroeira, o angico, o ingá, a mangabeira. O Cerrado também, ele tem várias plantas que são utilizadas como remédios e são bastante exploradas para fins medicinais. As árvores do Cerrado possuem raízes longas para buscar água no subsolo em profundidade, possuem troncos retorcidos, que é uma característica
da vegetação desse bioma e cascas grossas para reter a água. São plantas que perdem suas folhas no período mais seco do ano. E essa perda das folhas das plantas do cerrado não é por acaso, já é uma adaptação a esse bioma, ao tipo de solo existente no cerrado. Essas folhas são perdidas para diminuir a perda da água no período da estiagem, da seca. São comuns no cerrado as queimadas espontâneas, as quais auxiliam no processo de rebrote das plantas. Quando a gente fala de queimadas espontâneas, não são as mesmas provocadas por ação do homem. Essas queimadas espontâneas, elas costumam acontecer no período de estiagem e elas estimulam que a vegetação do cerrado renasça, brote novamente. A hidrografia do cerrado. O cerrado é considerado como o berço das águas brasileiras porque vários rios do território têm sua nascente neste bioma. Apesar dele não ter a quantidade de água de rios presentes no bioma Amazônia, várias nascentes de rios estão nesse bioma cerrado. O solo do cerrado tem uma íntima relação com o clima do bioma, é caracterizado pela baixa fertilidade natural. Como o clima do cerrado, ele é um clima tropical, sazonal, ele tem duas estações bem definidas, o cerrado. É o período dos verões chuvosos e dos invernos secos. E devido a esse clima bem definido, o solo se torna infértil. Tanto é que para poder cultivar, ter atividade agrícola no cerrado, é necessário que se faça todo o estudo do solo para torná-lo equilibrado para o plantio. O cerrado, como eu falei, por ter solo infértil, pobre em fertilidade, é necessário trabalhar o seu solo quando vai se praticar a agricultura. O cerrado hoje em dia, como vocês podem ver aí na tela, onde tem as imagens de uma grande área desmatada, e vocês podem observar que essa área desmatada está sendo utilizada para o plantio da soja. É um dos principais problemas que o cerrado enfrenta, que causa desequilíbrio, é o desmatamento. Aí nós temos na imagem a área de ocupação do cerrado no Mato Grosso do Sul para o cultivo da soja em larga escala. A devastação do cerrado. O bioma mais ameaçado do país é o cerrado, a savana com maior biodiversidade do planeta. Vem sendo brutalmente devastada por diversos fatores, como a expansão da agropecuária, a instalação e operação de hidrelétricas, a caça e captura de animais, a expansão urbana, mineração, poluição e o extrativismo predatório de espécies da flora. Agora nós vamos iniciar outro bioma, a Caatinga. É um bioma exclusivamente brasileiro, é encontrado no Nordeste e parte de Minas Gerais. Abrange cerca de 11% do território brasileiro e tem algo interessante. Em Tupi-Guarani, essa Caatinga, ela se chama Mata Branca, devido ao aspecto que ela apresenta, de perda das folhas. Ela se torna um aspecto esbranquiçado, sem aquele verde característico de outros biomas. É estimado que de 15% a 20% do bioma estão em alto grau de degradação, isso da Caatinga, e correm risco de desertificação. Vocês podem ver aí na tela de vocês a imagem do bioma Caatinga, Ele é formado, você pode observar aí a vegetação praticamente sem folhas, e essa perda das folhas, ela se dá em vários meses do ano, Muitos cactos, e essa vegetação da Caatinga, ela tem várias adaptações para poder sobreviver nesse solo. A fauna da Caatinga. É um equívoco falar que a Caatinga é um bioma pobre em termos de espécies animais.
ela abriga, na verdade, várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes e outros. Além disso, muitas espécies são exclusivas desse bioma. Como eu já falei em outros momentos, várias espécies de animais e vegetais, elas são endêmicas. Na imagem que aparece na tela de vocês, tem dois exemplos de aves que são símbolos da caatinga. A asa branca e o carcará, que são aves características da caatinga. A vegetação, vamos falar agora da flora da caatinga. A vegetação deste bioma é formado por 3 grupos, sendo eles o arbóreo, o arbustivo e o herbáceo. O arbóreo são árvores que atingem de 8 a 12 metros de altura. O arbustivo de 2 a 5 metros e o herbáceo menos de 2 metros. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 900 espécies de plantas compõem o bioma da caatinga, sendo as bromélias e os cactos as mais comuns. O clima dessa região, desse bioma, é tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 graus Celsius. Em alguns lugares, superior a 32 graus Celsius, caracterizado por chuvas escassas e irregulares, com longos períodos de seca, hidrografia e solo. O solo é rico em minérios, mas pobre em matéria orgânica, em razão das características do clima, da hidrografia e da vegetação da região. As texturas do solo são arenosas e argilosas. Apresenta rios que são, em sua maioria, intermitentes, ou seja, rios temporários, que eles só vão existir no período das chuvas e secam no período de estiagem. O rio perene desse bioma é o São Francisco. É interessante a gente falar do rio São Francisco, porque em vários locais por onde ele passa, ele já tem uma quantidade de água, de vazão muito pequena. Falaremos agora sobre o Pantanal. O Pantanal, ele ocupa uma extensa planície que abrange parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estende-se pelos territórios do Paraguai e da Bolívia. Tem como características o alagamento de suas planícies durante os períodos de chuva. Com cerca de 230 mil quilômetros quadrados, sendo 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, o Pantanal é tido como a maior planície inundável do mundo. Vemos aí na tela a imagem desse bioma, que é lindíssimo, né? Ele tem uma grande diversidade de espécies, vegetais e animais, tem muito movimento, cores e sons. E vocês podem observar na imagem que boa parte dessa imagem que aparece para vocês está inundada, que é característica desse bioma. A fauna e a flora do Pantanal. Este patrimônio ecológico é habitado por inúmeras espécies de animais e tem uma vegetação exuberante. Há muitas espécies ameaçadas de extinção. Mas aparece para vocês aí na tela alguns animais característicos deste bioma. O peixe jaú, que é o maior peixe da região do Pantanal, ele pode chegar a ter 120 quilos, né, pesar 120 quilos e medir até 2 metros de comprimento. Também na imagem que aparece para vocês, tem o cervo do Pantanal, que é um veado que é encontrado quase que apenas nesse bioma e ele está sendo ameaçado, né, de ser listado entre os animais ameaçados de extinção. Também, nessa imagem que aparece para vocês, vocês têm uma ave característica deste bioma, que é o tuiuiu. Nessa próxima imagem que aparece para vocês, aí na tela, mostra o sofrimento de vários animais e também da flora do Pantanal, causado pelas queimadas. O Pantanal, ele teve 14% do bioma queimado apenas em setembro deste ano e a área devastada já é recorde histórico.
A área atingida no ano chega a quase 33 mil quilômetros quadrados, o que equivale à soma do território do Distrito Federal e de Alagoas. O número já supera a área de todo o ano passado e é a maior devastação anual do território causado pelo fogo desde o início das medições, que se iniciou em 2002. Além de danos à vegetação, como vocês podem observar aí nas imagens, o recorde de incêndios no Pantanal, registrado no mês de setembro, causaram prejuízos sem precedentes à fauna da região. A onça pintada, que vocês podem ver aí em duas imagens, primeiro ela, desolada, sozinha, e nessa outra imagem com as patas queimadas. Ela é um predador do topo da cadeia e regula as populações de outros predadores de menor porte, que sem essas onças, esse ambiente, esse bioma, poderá ter um grande crescimento populacional de populações que são controladas pelas onças pintadas. Então, é um problema seríssimo que o Pantanal está enfrentando e ainda, pelo que tudo indica, não tem um controle adequado. Espero vocês na próxima semana e desejo que todos fiquem bem, Vocês, todos, Vocês continuem estudando, cada um de sua casa, acessando a plataforma Palma Home School ou indo até a sua unidade escolar pegar o material na forma impressa. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima semana.